Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quero te agradecer, ó Deus, por mais essa noite. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor já tem falado através do louvor. Pai, o Senhor já tem falado através da palavra de oferta. Meu Pai, que eu te peço que o Senhor possa continuar falando através da minha vida, Pai. Pai, que o Senhor possa de fato me usar para trazer aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. O Pai, não é aquilo simplesmente aquilo que eu acho que seria melhor, mas sim aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, Pai. Pai, então que isso possa ser de fato, Pai, motivo para resplandecer na vida dos meus irmãos. E assim eu te oro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar. Bom, como já te falei, a nossa série, estamos falando sobre chamados para impactar. E até pensando nisso, eu sei que Deus chamou cada um de nós para impactar em determinada situação. Às vezes Deus vai nos usar em níveis mais altos, às vezes Deus vai nos usar em níveis mais baixos, mas com certeza Deus vai nos usar aonde nós estamos. Então às vezes eu posso ser usado em uma determinada área, você pode ser usado em determinada outra área, mas todos fomos chamados para cumprir o ID de Deus, que está lá em Mateus 28, certo? Pensando nisso também, eu vim trazer aqui hoje um pouquinho daquilo que Deus tem vocacionado a minha vida, que é falar sobre relacionamentos, não somente sobre casais, mas sim também de namorados, mas especificamente sobre noivos também, que eu e minha equipe tem trabalhado para isso nos últimos tempos, mas também é algo em específico que Deus tem trabalhado e aquecido tanto no meu coração e no coração da Carol também. Pensando nisso, eu fui atrás de algumas pesquisas para a gente exemplificar como que é a questão de fato do casamento na população brasileira. Para você ver que interessante, em 2009, mais de 45% da população brasileira era casada. Isso contando, olha para você ver que doideira, acima dos 15 anos. Ah, Matheus, mas como assim tem gente que casa com 15 anos? Às vezes hoje isso pode ser muito anormal, gente. Mas a gente tem que lembrar que tempos passados era muito comum pessoas com 15, 16, 17 anos já estarem casadas. Hoje temos exemplos disso? Temos, mas são muito menores. Mas é só um detalhe. Em 2011, esse número já cresce para 57%. Então, se a gente for para pensar, mais da metade da população hoje vive um relacionamento. E principalmente casados. Se a gente for parar para contar namorados, noivos e por aí vai, a gente vai ter uma quantidade ainda maior de pessoas. E o que acontece? Se somos chamados para impactar, não podemos ser diferentes em relação ao nosso casamento. A gente pode ser chamado para impactar no nosso trabalho, a gente pode ser chamado para impactar, seja uma ação social, mas se a gente parar para pegar e olhar todos esses dados, a gente percebe que o que é constante, que é normal, vamos falar assim, no nosso meio, é de fato termos relacionamentos. Então eu sou casado com minha digníssima esposa, o Dani aqui hoje entrou para a lista dos noivos, juntamente com a Laura. Parabéns, meus amigos. Então, ou seja, nós somos impactados para poder de fato impactar. Nós somos chamados de fato para impactar o reino, levar o reino de Deus. E se nós somos chamados para isso, nós temos que demonstrar isso também através dos nossos relacionamentos. E isso não é diferente do que Deus tem. Bom, aqui eu estou só em uma pregação. Infelizmente eu não consigo trazer aqui tudo que a gente fala no nosso curso de noivos. Já deixando aqui um convite para você, que você pensa em casar, se você pensa em aprofundar no seu relacionamento, cara, é um convite para você de fato ir um ponto mais fundo. E como aqui é só uma pregação, não estou aqui como eu e minha equipe, não vai conseguir destrinchar tudo que a gente gostaria de falar, mas eu vou trazer aqui hoje o que o Paulo traz a respeito sobre o casamento. Não só sobre o casamento, mas também sobre relacionamentos. E isso vai estar lá em 1 Coríntios 7. Se a gente for parar para ler todo o texto, a gente vai encontrar muitos ensinamentos que se diz respeito a casamento. Não só a casamento, gente. Mas o que vem antes de um relacionamento? Estar solteiro. Então a gente não começa vivendo já em um relacionamento. A gente começa a vida
de fato sozinhos. Nós não estamos à companhia de alguém. E eu quero começar esses ensinamentos falando sobre são 4 ensinamentos. E o primeiro ponto hoje vai ser sobre a vida de solteiro permite mais dedicação a Deus. Vai estar sobre esse ponto, vai ser em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 32 ao 34. Vou pegar aqui na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 32 a 34, que diz o seguinte: o que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agrada ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agrada a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva quanto a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Para quem está solteiro, às vezes já tenho até ouvido falar uma frase que é assim, muito famosa, que é: mas cara, você tem nem um pardal para você dar água, você não tem nem um pardal para você poder criar, cara. Como que sim que você está tendo, vamos falar assim, está ficando à toa simplesmente por estar? E às vezes você é muito preocupado entre outras coisas, e fala assim: cara, para com isso. A sua preocupação, acho que você não está entendendo ainda o que é a vida de verdade. Mas de forma muito interpretativa, o que Paulo está dizendo aqui é justamente isso. A gente tem tanto tempo, que às vezes a gente fica simplesmente ocioso. A gente começa a jogar o nosso tempo fora. E aqui o que Paulo está nos alertando é: cara, se você está solteiro, você tem que aproveitar esse tempo que você possa de fato dedicar ao Senhor. Esse é um tempo que de fato a gente a gente não vai ter, vamos falar assim, outras preocupações além, vamos falar assim, de viver. Eu posso lembrar aqui, no finalzinho da minha adolescência, para o início da minha juventude, quando estava saindo do ensino médio, entrando para a faculdade, cara, era muito comum chegar num sábado de manhã, dependendo do dia, até na sexta-feira à noite, né, Samuel? A gente chegava aqui, cara, a gente ia praticamente em casa, dormia, voltava para a igreja. Cara, sábado de manhã tá aqui, passava quase o dia todo na igreja. Chegava, final do dia, vão para casa assistir um filme, vão dormir, domingo volto para a igreja. E assim sucessivamente. Então, ou seja, se a gente é solteiro, a gente tem essa liberdade de tempo. Mas só que o que Paulo está nos alertando aqui é o quê? Cara, não desperdice o seu tempo. Aproveite que você ainda está solteiro e de fato dedique-se ao Senhor. Busca ao Senhor de fato aquilo que Deus tem te chamado. Às vezes você ainda não descobriu o seu chamado ainda. Às vezes você ainda, e é muito normal, gente, a gente não ter entendimento claramente do que é aquilo que Jesus quer para nós. Mas esse é um tempo essencial para a gente poder de fato nos dedicar, para a gente poder criar raízes, principalmente na nossa igreja local, e de fato entender o que Deus quer para a nossa vida, o que Ele tem nos chamado e nos vocacionado, amém? Então esse é um primeiro ponto, muito rápido, só para ilustrar essa questão da vida de solteiro. E um outro ponto também sobre a questão da vida de solteiro é que, e essa é uma coisa que eu vejo que tem me chamado a atenção, que é o quê? O foco principal da vida não deve ser mudar de estado civil, mas sim servir a Deus independente do nosso estado civil. Olha para você ver o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 17. No mais, que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. É isso que eu ordeno em todas as igrejas. Então, ou seja, em outras palavras, muitas pessoas simplesmente vivem para poder mudar de estado civil. Então, e aí também surgem aquelas piadinhas: mas e aí, quando você vai começar a namorar e tal? Sempre ouve da tia a mesma frase. Mas só que assim, às vezes a gente até busca um relacionamento pensando nisso, cara, minha tia vai parar de me importunar, perguntando se eu tenho uma namorada, se eu de fato começar a namorar. Mas só que aí, muitas vezes, a pessoa que nunca namorou, não tem entendimento que essa frase, na verdade, ela vai prosseguir, ela tem níveis, gente. Então, se você nunca namorou, eu quero te dizer que tem um outro nível depois disso.
Quando você começa a namorar, qual que é a próxima frase? E aí, vai ficar noivo quando? E aí, o caso do Dani e da Laura, já ficaram noivo hoje. Qual que é a próxima fase? E aí, vão casar quando agora, hein? Então, noivo já. Então, vai surgindo nesses níveis. Então, ou seja, às vezes a gente vai procurando se desenficiar, mostrar para as pessoas que, de fato, a gente não está só mais naquilo que as pessoas querem que a gente esteja, seja namorando, seja noivando, seja a gente casado, sejam pais, porque vamos falar assim, no meu nível agora, já que sou casado, sempre ouvi dos meus pais, meus sogros assim, e aí, o filho vai vir quando? E, gente, é normal, é comum da vida, porque, principalmente das pessoas mais velhas, querem ver a evolução dos seus queridos, vamos falar assim, principalmente dos filhos, verem de fato eles crescerem. Mas só que a gente não pode ficar apegado a pensar assim, cara, eu tenho que mudar meu estado civil simplesmente para mostrar para os meus pais, simplesmente para mostrar para as minhas tias que eu agora estou namorando, que agora eu vou me casar, ou que agora eu vou ter filho. Esse não é o nosso intuito como solteiro. O nosso intuito como solteiro é de fato a dedicar o nosso tempo ao Senhor. Como falei aqui com vocês também, eu tenho entendimento que nós temos entendimento que eu e a Carol realmente estamos cada vez mais sendo chamados para essa área de poder falar para noivos, e não só noivos, mas também para quem está namorando, com de fato o intuito para poder se casar, e aconselhar as pessoas. E assim, pode parecer que a gente é muito novo ainda, mas infelizmente a gente vê muitos casos de pessoas que começam um relacionamento de forma totalmente imatura. E qual que é o problema disso? O problema disso é que isso vai começar a gerar traumas, vai começar a gerar expectativas que não vão ser cumpridas e vão começar a gerar, talvez, algo pensando no futuro, pensando assim, cara, se um relacionamento é isso, eu prefiro não ter um relacionamento. Então, o que Paulo está falando aqui é, gente, beleza, não procura só namorar por namorar. Não procura simplesmente parar e falar para a sociedade, falar assim, eu consegui, cara, finalmente estou namorando agora. E soltar rajadas de foguete, por aí vai. Mas esse não é o intuito. O intuito de verdade é para que possamos dedicar a nossa vida e o nosso tempo ao Senhor enquanto estamos solteiros. E esse, rapidamente também, foi o segundo ponto. Eu vou falar também, como eu falei, né? Nós somos chamados para impactar em nossos relacionamentos. E quando a gente fala em nossos relacionamentos, muita gente às vezes pensa sobre namorado, sobre estar casado, mas a gente esquece que antes disso acontecer, nós estamos solteiros. E é isso que eu quero incentivar vocês essa noite. De fato, a entenderem que assim, cara, se eu ainda não tenho um compromisso firmado com alguém, eu vou usar esse tempo aqui para de fato edificar a minha vida ao Senhor. Eu vou usar o meu tempo para estar dentro da casa do Senhor. E isso não é perca de tempo. Às vezes a gente pode pensar assim, cara, mas beleza, eu posso usar o meu tempo para fazer várias outras coisas. Mas o que Deus tem nos chamado é para de fato a gente poder edificar a nossa vida na casa de Deus. Amém? Amém. Vou também já para o nosso terceiro ponto, que diz, aí no caso já passando para a parte, vamos falar assim, de quem já está namorando, quem já está casando. Nosso terceiro ponto quer dizer, o casamento deve ser dentro da vontade de Deus. 1 Coríntios 7,39. Deixa eu pegar aqui. Diz o seguinte, a esposa está ligada ao marido enquanto ele viver. Se o marido morrer, ele está livre para se casar com quem quiser, desde que seja um irmão no Senhor. Bom, dando um pequeno spoiler para vocês do que acontece no nosso curso de noivos, a primeira pergunta que a gente faz no nosso curso é perguntar de fato por que você está se casando e qual o propósito que vocês enxergam como casal para o casamento de vocês. Também aprendemos que no curso de noivos existem perguntas que às vezes a gente nunca parou para pensar que a gente faria algum dia. Então, às vezes a gente fica pensando nisso, cara, beleza, agora top, comecei a namorar. Mas e aí, como que será que vai ser essa questão? E uma dessas perguntas, até que já possui
E essa questão é normal, gente. Às vezes a gente, nos dias de hoje, principalmente quando a gente está casado, então tem perguntas que a gente nunca parou para fazer, não parou para nós mesmos. Infelizmente, vamos falar, eu posso pegar o exemplo do meu amigo Luan, da minha amiga Hannah, que a gente sabe que todo mundo sabe qual que é a missão dos dois? Trabalhar com missões. Certo? Eu tô errado? Tô não, né? Então, ou seja, os dois sabem e eles já andam alinhados no sentido de que, cara, beleza, nossa vida é trabalhar para um dia a gente ir para missões. Tranquilo, sem nenhum problema. O problema é que acontece, é muito comum quando a gente entra, principalmente no casamento, sem entender de fato aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Às vezes, vamos falar assim, não é o caso deles, mas eles poderiam falar assim, às vezes o Luan tem para ele nitidamente que ele vai trabalhar no campo missionário. E às vezes para a Hannah é que ela vai ser uma cantora solo, vai rodar pelo Brasil afora. Então, ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, onde que está de fato o propósito daquilo que Deus tem chamado cada um de nós? E é isso que é a primeira, como eu falei, é a primeira pergunta. Claro que a gente trata muitas outras coisas dentro do nosso curso de noivos, mas esse é algo, são perguntas que de fato a gente precisa buscar entender. A gente pode, de fato, termos entendimento sobre chamados diferentes dentro de um casamento? Podemos, sem nenhum problema. E eu posso dizer pelo meu casamento que a gente, como casal, a gente entende que a gente foi chamado para, de fato, trabalhar com casais. E principalmente nos últimos anos a gente tem, de fato, trabalhado com noivos. Mas eu sei que o meu propósito pessoal é para, de fato, aconselhar as pessoas a ter uma vida financeiramente estável. Seja para uma pessoa solteira, seja para uma pessoa casada, independente do que ela for. Eu sei que esse é um chamado que Deus tem colocado no meu coração. Eu sei também que um dos chamados que Deus tem colocado no coração da Carol é, de fato, em poder mostrar para as mulheres, de fato, o verdadeiro papel da mulher dentro de um casamento. O verdadeiro papel da mulher, não só no casamento também, mas também na sociedade. Então, ou seja, aqui a gente pode entender que nós, eu e Carol, nós temos, de fato, o entendimento daquilo que Deus tem nos chamado. Nós temos, de fato, alinhados aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Mas só que isso são perguntas e são questões que geralmente não acontecem quando a gente vai entrar num relacionamento. Às vezes a gente quer simplesmente entrar num relacionamento para aproveitar, para sair, para poder curtir entre casais e por aí vai. Mas só que Deus não nos chama para isso. Deus de fato nos chama para que possamos estar alinhados, para que possamos de fato levar a palavra, que possamos impactar através do nosso relacionamento. Então, isso é um trabalho diário que nós temos. Então, sempre quando a gente para dar uma lição, a gente sempre relembra e faz uma autoavaliação nossa, quase como forma, vamos falar aí, anual. A gente vai dar uma lição, assim, ó, beleza, ano passado a gente já deu essa lição, a gente está revisando a lição, e às vezes a gente pode parar, essa coisa aqui em relação ao ano passado, a gente já deu uma melhorada. Às vezes a gente já está conseguindo lidar melhor com o tipo de situações. Então, o que nós temos que entender é que, de fato, nós estamos em uma via de mão dupla, que nós estamos, de fato, caminhando juntos. E, além disso, como eu estou falando, não é só eu e a Carol, é entendermos que, de fato, Jesus precisa estar em nosso relacionamento. E, às vezes, a gente negligencia a presença de Jesus em nossos relacionamentos. E é isso que, infelizmente, como eu falei, a gente vê muitos jovens entrando em um relacionamento e o relacionamento simplesmente acabando. Porque eles não entram no relacionamento para poder buscar, de fato, aquilo que eu posso viver com meu namorado, com a minha esposa, mas simplesmente para curtir. E esse não é o que Deus tem nos chamado. Deus, de fato, tem nos chamado para que possamos viver uma vida íntegra, para que possamos viver um relacionamento saudável e para que possamos, de fato, estarmos vivendo a vontade dEle através do nosso relacionamento também. Amém? E nosso último ponto já, vai ser rapidinho, mas o nosso último ponto é maior também, que diz: homem e mulher devem cuidar um do outro e viver em compromisso mútuo.
vai estar já lá nos versículos 3 e 4 do capítulo 7, que diz o seguinte: que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Nesse último ponto, quero ressaltar que um relacionamento não é feito por uma pessoa, mas sim que ele é uma via de mão dupla. Às vezes também um outro ponto que a gente sempre toca quando a gente fala sobre relacionamento é que, cara, se você está se casando, você vai se casar para se tornar feliz, quer dizer que você está se casando com a motivação errada. Porque o intuito do casamento não é para a gente casar, para a gente simplesmente ser feliz. O intuito do casamento é para a gente casar, para fazer a outra pessoa feliz. E é isso que Paulo está falando aqui. Quando ele fala da gente como homem deve cuidar do corpo da mulher e a mulher deve cuidar do corpo do homem, isso quer dizer que eu tenho que ter um cuidado com a Carol, que não é ela que tem que ter por ela, não é ela que tem que pensar. Claro, gente, não estou eximindo aqui de toda a vaidade, não é nada disso não. Mas o que eu quero dizer é que eu como homem, eu como um servo do Senhor, tenho que pensar, cara, eu devo cuidar, de fato, amar a minha esposa. Eu devo, de fato, me esforçar para fazer ela feliz. E, infelizmente, a gente enxerga que isso é um motivo de muitos relacionamentos não darem certo. Porque as pessoas buscam uma felicidade simplesmente por, voltando um pouquinho antes, sobre a questão do Estado civil. Cara, eu vou me casar e eu vou me tornar feliz. É simples assim. Mas não é tão simples assim como, na verdade, a gente pensa que é. Mas a verdade é que, de fato, a gente tem que entrar no relacionamento pensando que a gente vai fazer outra pessoa feliz. Tá, Matheus, mas por que você está falando disso, que a gente tem que entrar num relacionamento para fazer a outra pessoa feliz? Por que você está falando isso? Talvez você esteja se pensando, tá, por que você está falando isso num dia de ceia, principalmente? Mas eu vou ler com vocês o que está lá em Efésios, capítulo 5, do versículo 21 ao 32. Diz o seguinte: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a, ao levá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixa o pai e mãe e se une-se à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é o grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Hoje nós estamos celebrando a ceia, que representa justamente o sacrifício de Jesus e a nossa união com Ele. E acabamos de ler também que não devemos nos assustar em ouvir sobre casamento. Quando nós ouvimos em relacionamento que de fato devemos buscar estarmos unidos com o nosso cônjuge, que devemos de fato buscar um relacionamento, nós devemos de fato cuidar da nossa, eu falo no caso de nós homens, cuidar das nossas mulheres como Cristo amou a igreja. Se a gente for parar a pensar e ler aqui o que Paulo acabou de falar, cara, é uma missão, principalmente para o homem, muito difícil.
Porque muitas vezes a gente tem que, de fato, amar como Cristo nos amou. E isso às vezes é muito desafiador, porque a gente fica pensando que, cara, se Cristo fez tudo por mim, não é possível que eu não vou conseguir fazer tudo pela pessoa que eu amo. E isso aqui é muito interessante, porque aqui Paulo fala que isso é um grande mistério, porque o casamento ilustra a união entre Cristo e a igreja. Pode ser que esse grande mistério que Paulo está relatando aqui em Efésios 5 seja que da forma como nós nos dedicamos a quem nós amamos, de fato é como Cristo queria que nós amássemos a Ele. Se a gente para e pensa, cara, se eu amo a minha esposa assim como eu amo a Cristo, será que de fato Cristo está me amando? Será que de fato o que Cristo tem feito por mim é o suficiente? E às vezes a gente fica pensando, e eu fico pensando muito nisso. Então, se eu não consigo amar a minha esposa assim como Cristo amou a igreja, eu simplesmente não estou vivendo o Evangelho. Eu não estou conseguindo viver aquilo que nós celebramos todos os dias, que é de fato podermos estarmos unidos a Cristo, que de fato que possamos estar unidos ao Senhor Jesus. E é isso que eu queria trazer para a palavra de hoje. Mateus, beleza, não queria trazer somente um relacionamento por falar daquilo que Deus tem mostrado na nossa vida de uma forma muito rápida, mas sim em tentar ilustrar como que nós seremos um dia um só com Cristo, assim como um dia Ele vai vir para poder de fato estarmos junto com Ele, para que possamos viver um corpo glorificado junto com Ele até a eternidade. E aí, que isso envolve o relacionamento. Cara, se você não está conseguindo impactar onde você está com o seu relacionamento, mostrando que de fato você serve a Cristo com o que você se relaciona, da forma que você vive, infelizmente a gente não está conseguindo demonstrar aquilo que é uma instituição que o próprio Deus criou. Foi Deus que criou o casamento. Foi Ele que fez o homem e a mulher, no caso Ele fez a mulher, depois o homem. Ele fez a mulher Ele fez o homem primeiro e a mulher depois. Tô vendo que vocês estão espertos. E aí que isso é uma instituição que foi o próprio Deus que criou. Se a gente não está conseguindo levar isso com seriedade, como que, se a gente for parar para pensar de uma forma até um pouco mais dura, como que Cristo vai conseguir nos enxergar como alguém que quer viver com Ele para sempre? Se a gente de fato quer que vivemos uma vida eterna com Cristo, devemos exemplificar isso em nossas vidas, e isso parte também do nosso relacionamento. Às vezes a gente brinca falar que tem algumas conversas e algumas decisões que são difíceis de ser lidadas e que a gente não deve fugir disso. E quando a gente pensa em Cristo, não é diferente. São situações, às vezes, que a gente de fato tem que dar um passo de confiança em Cristo. Tem que dar um passo pensando assim, cara, eu de fato quero me relacionar com Cristo. Não somente para mostrar para o pessoal que eu sou crente, que é legal e tal, mas sim de fato porque eu quero levar o reino através da palavra. Eu quero de fato que a palavra seja impregnada aos meus irmãos, às pessoas que estão à minha volta, independente daquilo que eu faça, seja no meu relacionamento, seja no meu trabalho, seja com aquilo que eu faço de bom, mas sim em tudo, que Cristo possa ser de fato exaltado em nossas vidas. E isso parte por isso. Em Apocalipse 19, 7 diz: alegremos-nos, exultemos a Ele e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Então entendemos que o casamento é uma instituição divina e que Cristo um dia vai voltar para que possamos ser a sua noiva. Da mesma forma devemos ter em nosso relacionamento isso. Devemos entender que de fato estamos aqui não somente para viver uma vida tranquila, uma vida para aproveitar simplesmente do que há de bom, de melhor do mundo. Não que isso seja errado, gente, mas sim de que devemos em tudo, de fato, impactar as pessoas através da nossa vida, seja ela nos nossos relacionamentos e daquilo que Deus tem de fato nos chamado e nos vocacionado. Amém? Amém. Queria então convidar vocês a ficarem de pé, convidar aqui também o Ministério de Louvor para estar subindo.
E quero te convidar de fato a fechar os olhos e que você possa refletir nesse momento se de fato você tem entregado sua vida a Cristo, se de fato a gente tem nos dedicado àquilo que nós gostamos, tanto quanto nós dedicamos aquilo que gostamos, como temos dedicado a Cristo. Será que às vezes, eu particularmente gosto muito de jogar bola, gente, mas será que às vezes eu tenho dedicado a Cristo mais do que eu gosto de jogar bola? Será que o que eu tenho feito para Cristo, de fato, tem sido mais importante na minha vida, ou simplesmente as coisas da vida são mais importantes do que Cristo? E hoje é um dia de fato para celebrarmos a Santa Ceia, para celebrarmos aquele que de fato um dia se entregou por nós, para celebrarmos de fato a nossa união com Ele. Foi através do sacrifício de Cristo Jesus que podemos e voltamos a nos reconectar com Deus. Então que hoje você possa de fato e pensar se estamos nesse caminho, se estamos no caminho de buscar ao Senhor, se estamos no caminho de buscar a Cristo e de fato nos dedicarmos à presença dEle.